Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Quem não gosta de passear? Eu gosto de passear em lugares de natureza para ver a beleza da criação de Deus. Mas para realmente ver a beleza do Senhor, precisamos fazer um passeio pela Bíblia. Hoje estamos no livro de Josué. Após a morte de Moisés, Josué foi encarregado com o trabalho de guiar os israelitas na próxima fase do desenvolvimento da nação. Sob sua liderança, o povo tomou posse da terra de Canaã, e desta maneira Deus cumpriu mais uma parte da importante promessa feita a Abraão, em Gênesis capítulo 12. A grande nação constituída na saída do Egito recebeu a herança da terra prometida. O homem destacado no livro de Josué servira como auxiliar de Moisés durante a jornada do povo no deserto, e se destacou como guerreiro valente e homem de fé. Josué e Caleb foram os únicos dois dos 12 homens enviados numa missão de reconhecimento que acreditavam na promessa de Deus, e foram os únicos daquela geração que entraram na terra prometida. Na leitura de Josué, seguimos a história da conquista da terra de Canaã. Vamos ver um pouco do conteúdo, capítulo por capítulo. Capítulos de 1 a 5 relatam o início do trabalho de Josué como líder do povo e a entrada do povo na terra prometida. Quando chegaram a Canaã, os homens nascidos no deserto foram circuncidados, uma condição da posse da terra. E os israelitas celebraram a Páscoa, comemorando sua libertação do poder dos egípcios exatamente 40 anos antes. Capítulo 6 registra a vitória dos israelitas sobre Jericó, uma cidade bem fortificada perto do Rio Jordão. Esta primeira batalha na terra foi importante para mostrar ao povo o poder do Senhor e sua fidelidade em cumprir as promessas que ele tinha feito a eles e aos seus antepassados. Capítulos de 7 a 12 falam da conquista do país, começando com o sul, passando para o norte e depois apresentando um resumo da campanha da conquista, incluindo as terras conquistadas na Transjordânia antes da morte de Moisés. Capítulos de 13 a 22 registram a divisão da terra entre as tribos de Israel, destacando o estabelecimento da cidade dos levitas, e entre elas, a cidade de refúgio. Capítulos 23 e 24 encerram a história de Josué com seu resumo da história da fidelidade de Deus e os desafios finais apresentados ao povo antes da morte deste grande líder. Quando estudamos o livro de Josué, encontramos muitas lições importantes. Eu quero destacar algumas. Primeiro, a expressão "seja forte e corajoso". O primeiro capítulo nos impressiona com esse refrão que chama Josué a ser forte e corajoso, sempre confiando no Senhor, que prometeu acompanhar este líder durante toda a sua carreira. Diz em Josué capítulo 1, versículos 7 e 8, "Tão somente sei forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido." Outra coisa que destacamos no livro é a relação entre a graça e a fé, especialmente no relato da conquista de Jericó. Encontramos um excelente exemplo da necessidade da graça de Deus junto com a fé do homem. Deus deu a cidade e o povo tomou a cidade. A graça divina é destacada nestas palavras em Josué 6, versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: "Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes." Mas isso foi antes da batalha. Mais tarde, percebemos a importância da fé, a fé obediente, para receber a promessa. Josué capítulo 6, versículo 20. Eles precisavam
subir e tomar posse da cidade quando as muralhas caíram. E outra lição importante é sobre a escolha do Senhor. O apelo final de Josué chamou o povo para servir ao Senhor e nunca voltar aos ídolos impotentes que seus antepassados serviam. Ele disse em Josué 24, versículo 15, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, precisamos ser fortes e corajosos, determinados a servir ao único e verdadeiro Senhor. Vamos ver agora as perguntas do dia. A pergunta de ontem: quais homens apareceram com Jesus na presença de 3 apóstolos em um monte? Essa pergunta se refere ao monte conhecido como Monte de Transfiguração. E as alternativas: A. Abraão e Isaque, B. Nicodemos e José de Arimateia, C. Davi e Jeremias, ou D. Moisés e Elias. Acertou? A resposta certa: D. Moisés e Elias. Conforme diz Marcos capítulo 9, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles e lhes apareceu Elias com Moisés. Estavam falando com Jesus. E a pergunta de hoje: quais figuras de ouro ficavam em cima do propiciatório, ou tampa, da Arca da Aliança? Alternativas: A. 2 querubins, B. 2 profetas, C. 4 águias, ou D. 4 cavalos. A resposta no final do episódio 503, amanhã. Sinceramente, Josué é um dos personagens bíblicos favoritos para mim. Um homem de coragem, mas um homem de fé. Um homem que obedeceu ao Senhor, cumprindo a sua vontade. Não era um homem perfeito, mas um homem muito bom. Um excelente exemplo para qualquer um de nós. Mesmo não guiando nações, só guiando a família ou a nossa própria vida. Precisamos ser fortes e corajosos, como Deus falou para Josué. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.